Num mundo que vive em pé de guerra, como é que uma história de milhares de anos sobre poços de água pode ensinar a gente a vencer sem precisar lutar? Vamos mergulhar na jornada de Isaac, que é uma verdadeira aula sobre como resolver conflitos, ter resiliência e fé no meio do caos, com lições que, olha, são surpreendentemente atuais. E a pergunta central dessa história é uma que todo mundo se faz, né? Como se constrói a paz em terra de conflito? Pode ser uma briga no trabalho, uma disputa na família, a essência do desafio é a mesma. E a estratégia que Isaac usou nos dá uma perspectiva, no mínimo, fascinante. Então, o nosso caminho hoje vai seguir esses 5 passos da jornada dele. A gente vai ver como Isaac passou de uma crise de sobrevivência total para um acordo de paz, etapa por etapa. Bem, a história começa no pior cenário que você pode imaginar. Uma fome daquelas, terrível, assolando a terra. Naquela época, isso queria dizer duas coisas. Ou você migrava, ou você morria. A sobrevivência de Isaac e do povo dele estava por um fio, e uma decisão precisava ser tomada, e rápido. A lógica, o caminho óbvio, era ir para o Egito. Era a superpotência da época, com o rio Nilo garantindo fartura. Foi o que o pai dele, Abraão, tinha feito. Mas Isaac recebe uma orientação divina para fazer o completo oposto. Ficar em Gerar, um território filisteu, politicamente instável e que não era lá muito amigável com estrangeiros. Era uma escolha de fé contra a razão, sabe? Uma aposta numa promessa de cuidado bem no meio do caos. E é aqui que a história fica mais humana. Apesar da fé, Isaac não era nenhum super-herói. Ele era gente como a gente. E, claro, sentia o peso do medo. Isso mostra a enorme resiliência emocional que ele precisou ter diante de tanta incerteza. Com medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa Rebeca, ele comete o mesmo erro que seu pai já tinha cometido. Ele mente. Diz que ela é sua irmã. É um momento de vulnerabilidade que mostra o conflito interno dele. A promessa divina dizia fique, mas o instinto de sobrevivência gritava se proteja. Ele tentou controlar a situação com as próprias mãos. E a verdade, claro, aparece do jeito mais inesperado. O rei Abimeleque descobre tudo. Mas em vez de punir Isaac, ele o repreende e depois emite um decreto de proteção para o casal. É uma virada de chave. Mesmo no erro de Isaac, a promessa de cuidado se cumpre, mostrando que a providência divina agia apesar da falha humana. E aí acontece uma coisa irônica. O problema de Isaac não é mais a fome ou o medo, agora é o sucesso. A bênção prometida chega com tanta força que a prosperidade de um estrangeiro em terra alheia acaba virando o novo motivo de conflito. Pensa só nesse número, 100 vezes. Em um ano de fome, onde o normal seria não colher nada, a colheita de Isaac foi 100 vezes maior que o plantado. A prosperidade dele se tornou tão absurda que o estrangeiro ficou mais rico e poderoso que os próprios habitantes locais. E isso, claro, gerou uma inveja imensa. E a inveja virou sabotagem. Os filisteus começaram a entupir os poços dele. Numa terra semiárida, um poço não era só água. Era um símbolo de direito à terra, de herança, era a fonte da vida. Entupir um poço não era uma simples maldade. Era um ato de guerra econômica e cultural. Para piorar, o próprio rei o expulsa. A bênção acabou isolando ele por completo. E é aqui que a gente chega, no pulo do gato, no coração dessa análise. Como Isaac reage ao ser atacado no seu bem mais precioso? A resposta dele é o que define toda a história. Imagina a cena. Os servos dele reabrem um poço antigo do pai, um trabalho duro, e encontram água. Na mesma hora, os pastores locais aparecem querendo briga. Em vez de lutar pelo seu direito, a reação de Isaac é surpreendente. Ele simplesmente nomeia o poço de disputa, cede o lugar e vai embora. Ele escolheu a paz, não a posse. Então, ele cava um segundo poço. E a história se repete. Mais briga, ele nomeia o poço de oposição. E, de novo, em vez de aumentar a tensão, ele cede e se retira. É uma paciência, uma visão de longo prazo que é difícil até de imaginar. Finalmente, no terceiro poço, silêncio. Ninguém aparece para brigar. A perseverança paciente dele simplesmente desgastou a hostilidade. Ele chama o lugar de Rehobote, que significa espaço aberto. Olha que incrível. Ele não ganhou território lutando. Ele criou o próprio espaço ao se recusar a entrar na lógica do conflito. E aqui está a grande lição. A abordagem comum que a gente vê todo dia é reivindicar, disputar, lutar pelo que é seu. O resultado? Conflito sem fim. A abordagem de Isaac foi outra: ceder no curto prazo para ganhar no longo prazo. Em vez de vencer a batalha pelo poço,
Ele venceu a guerra pela paz. E agora vem a reviravolta final. A parte mais poderosa da história é ver como essa estratégia de paz não só evitou a guerra, mas transformou inimigos em aliados. O mesmo rei que o expulsou agora viaja para encontrá-lo. E o motivo é impressionante. Ele diz: "Nós vimos que Deus está com você." A paz e a prosperidade de Isaque, conquistadas sem briga, foram o testemunho mais poderoso do que qualquer exército. Abimeleque não foi lá por medo da força de Isaque, mas por respeito à fonte do poder dele. Esse resumo mostra bem a jornada de amadurecimento do Isaque, da vulnerabilidade e do medo lá em Gerar, passando pela pressão dos conflitos até o momento em que um rei o procura para selar a paz. A resiliência emocional dele o transformou de um estrangeiro assustado em um líder pacificador respeitado. Então, o que a gente tira disso tudo? Que a bênção pode florescer mesmo na dificuldade, que nossas falhas não anulam o propósito maior e, talvez o mais importante, que humildade e paciência não são sinais de fraqueza, são, na verdade, as ferramentas mais poderosas para construir uma paz que dura. Vencer, às vezes, é simplesmente escolher não entrar na briga. Isso deixa uma reflexão final para a gente. Pensemos nos nossos próprios poços em disputa. No trabalho, na família, na comunidade. Qual é aquela linha fininha que separa o ato de desistir de uma causa e a decisão estratégica de escolher não lutar, para no fim conquistar uma paz maior? A história de Isaque nos convida a explorar essa questão.